Prepare-se, porque 2026 tem tudo para ser a temporada mais imprevisível, mais eletrizante e mais surpreendente que a Fórmula 1 já viveu. O esporte está mudando, e rápido. Novas regras técnicas, motores híbridos divididos meio a meio, combustíveis sustentáveis, carros menores, mais leves, e uma ordem competitiva que hoje ninguém consegue prever com confiança. Cada equipe está entrando em território desconhecido. Cada piloto está recalibrando expectativas. E tudo indica que a temporada que começa agora pode redefinir o futuro da Fórmula 1 por muitos anos. E atenção, porque as 5 previsões que vêm a seguir não são conservadoras. Elas são ousadas, provocativas e prometem fazer você sentir a tensão do grid, antes mesmo das luzes se apagarem. A primeira grande bomba envolve a Mercedes e o título de construtores em 2026. Depois de anos convivendo com frustrações e dificuldades para entender as regras do efeito solo, os prateados parecem prontos para renascer. A Mercedes entrou nessa nova era como uma das maiores potências da história da Fórmula 1, mas passou temporadas longe da disputa real por títulos. Não por falta de talento, mas porque simplesmente não encontrou o ponto ideal de seus carros. Agora o cenário muda. Reinvenção completa do chassi. Uma nova unidade de potência pensada desde o início para as regras de 2026. E uma capacidade de adaptação que poucas equipes no grid possuem. George Russell vem de seus anos mais consistentes na categoria, mais maduro, mais confiante e pronto para assumir um papel ainda maior. E ao lado dele surge Kimi Antonelli, um novato que já mostrou maturidade, velocidade e potencial real para surpreender. A Mercedes tem estrutura, tem experiência, tem recursos. É claro que outras equipes podem aparecer fortes, mas a previsão aqui é direta e ousada. A Mercedes volta ao topo e reconquista o título de construtores com autoridade. Agora, respira, porque a segunda previsão é ainda mais impactante. Um campeão inédito na Fórmula 1. E não estamos falando de alguém que já levantou o troféu antes. Estamos falando de um piloto que nunca foi campeão mundial. Com tantas mudanças técnicas acontecendo ao mesmo tempo, a hierarquia tradicional pode simplesmente ruir. Imagine uma temporada em que equilíbrio pesa mais que favoritismo, em que eficiência energética vale mais que reputação, em que adaptação decide tudo. Charles Leclerc, depois de anos de altos e baixos, pode finalmente ter em mãos um carro capaz de lutar por vitórias de forma constante. Oscar Piastri, frio, preciso, pode transformar experiências passadas em consistência ao longo de todo o ano. E George Russell, com um equipamento competitivo, entra de vez nessa disputa feroz. O resultado? Histórico. O 36º campeão mundial da Fórmula 1. Alguém fora do círculo tradicional de dominadores. Uma mudança clara de era, que alteraria a narrativa do esporte para sempre. A terceira previsão mexe com emoção, com história, com redenção. A Williams voltando a vencer uma corrida depois de mais de uma década. Durante anos, a equipe foi sinônimo de luta, de resistência, mas raramente de protagonismo. Só que algo mudou. Sob o comando de James Vowles, a Williams passou a pensar no longo prazo, com estratégia, com paciência. Alex Albon viveu sua melhor fase na Fórmula 1. Consistente, agressivo, confiante. E a chegada de Carlos Sainz adicionou algo fundamental: experiência de ponta. 2 pilotos fortes, unidade de potência Mercedes, liderança técnica sólida. Agora imagine, a Williams cruzando a linha de chegada em primeiro, a bandeira quadriculada caindo, anos de espera, finalmente recompensados. Não seria apenas uma vitória, seria uma redenção. A quarta previsão leva essa imprevisibilidade ainda mais longe. 10 vencedores diferentes em uma única temporada. Pense nisso por um segundo. Não 2, não 3, mas 10 pilotos diferentes vencendo corridas. Cada fim de semana uma história nova. Cada corrida um protagonista diferente. McLaren forte, Mercedes brigando na frente, Ferrari aparecendo nos momentos certos,
Leclerc explodindo em pistas específicas, Alonso aproveitando oportunidades raras, equipes menores surpreendendo quando ninguém espera. Uma temporada em que tudo pode mudar, a qualquer momento. 10 vencedores diferentes não seria apenas um número, seria o reflexo de uma Fórmula 1 finalmente equilibrada. E a quinta e última previsão acontece fora da pista, mas pode ser tão impactante quanto qualquer vitória. O mercado de pilotos vai entrar em ebulição. Contratos chegando ao fim, cláusulas estratégicas, equipes se reposicionando para o futuro. E um nome domina qualquer conversa: Max Verstappen. Mesmo com contrato, seu futuro pode voltar a ser tema constante. Mercedes observando, Red Bull iniciando uma nova fase, Aston Martin se tornando um destino extremamente atraente. O efeito dominó é inevitável. Mais de 5 pilotos mudando de equipe para 2027, redefinindo forças, redefinindo estratégias, redefinindo o grid. E quando tudo isso se junta, a possível volta da Mercedes, um novo campeão mundial, a redenção da Williams, uma temporada cheia de vencedores diferentes e um paddock em ebulição, fica impossível tratar 2026 como mais um ano. Essa pode ser a temporada que questiona tudo, que quebra padrões, que derruba certezas. Esqueça favoritismos, esqueça o passado. Em 2026, o inesperado não é exceção, é a regra.